4 anos após o início da guerra na Ucrânia, é o céu sobre Moscou que ficou negro. O motivo não é fogo de uma usina de energia, nem um desastre natural. Em vez disso, drones ucranianos chegaram até a capital russa e atingiram a maior refinaria de petróleo da cidade. E o facto de a Ucrânia conseguir atingir a Rússia de forma consistente já diz tudo o que você precisa saber sobre como está indo a guerra. A Rússia está ruindo. Mas como passamos de uma invasão que deveria durar 3 dias para uma guerra total, onde o presidente russo Vladimir Putin está lentamente perdendo o controle sobre o seu país? Não há uma única resposta aqui, mas sim uma combinação de fatores. Então vamos começar pela escala do que estamos vendo em 2026. E para isso, precisamos voltar às primeiras semanas. Quando a invasão começou em fevereiro de 2022, a Rússia se moveu rapidamente e em todas as direções. Colunas blindadas avançaram da Bielorrússia para Kiev, partiram da Crimeia ao sul e cruzaram a fronteira leste, ocupando grandes áreas da Ucrânia em poucos dias. No fim de março de 2022, após pouco mais de um mês de guerra, a Rússia controlava mais território ucraniano do que conseguiria nos próximos 4 anos e meio. Então veio o outono de 2022 e o mapa mudou drasticamente a favor da Ucrânia. No início de setembro, a Ucrânia lançou sua contraofensiva em Kharkiv e foi de tirar o fôlego. As forças de Kiev reconquistaram cerca de 6.000 km² em questão de dias, avançando a uma média de aproximadamente 7.400 metros por dia. Guarde esse número na cabeça, porque ele vai ser importante em um instante. O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais depois classificou essa operação como uma das ofensivas militares mais eficazes da guerra moderna. 2 meses depois, em novembro de 2022, a Ucrânia forçou os russos a abandonarem a cidade de Kherson, a única capital regional que Moscou conseguiu capturar em toda a invasão. No período de um único outono, a Ucrânia apagou meses de avanços russos e destruiu o mito de que o exército russo era uma máquina imparável. Depois disso, a guerra ficou estagnada. Entre janeiro e setembro de 2023, as forças russas conquistaram apenas cerca de 465 km² do território ucraniano, o que era quase nada. A única grande conquista daquele ano foi Bakhmut, uma pequena cidade no leste que levou quase 10 meses e dezenas de milhares de baixas para ser capturada. E a Rússia finalmente a conquistou em maio de 2023, só depois de reduzi-la a escombros. O ano de 2024 foi, possivelmente, mais decisivo para a Rússia, onde suas forças conquistaram cerca de 3.600 km². No papel, isso parece uma ofensiva séria. Mas mesmo esse chamado auge significava que a Rússia avançava apenas cerca de 50 metros por dia. Particularmente importante foi a cidade de Pokrovsk, um alvo logístico em Donetsk, onde a Rússia avançou pouco menos de 50 quilômetros em quase 2 anos de combates. Isso nunca foi uma blitzkrieg. Uma geleira de homens e projéteis avançava lentamente, passando por cima dos corpos que deixava para trás. E 2025 repetiu o padrão, lento, mas constante. Ganhamos algo em torno de 4.300 km². Mas, apesar de tudo isso, a Rússia não conseguiu avançar mais do que cerca de 40 km em qualquer direção durante todo o ano. E então veio 2026. No começo do ano, o avanço russo praticamente parou. A taxa diária de ganhos russos caiu para cerca de 2,9 km² por dia nos primeiros 4 meses de 2026, em comparação com 9,76 km² por dia no mesmo período do ano anterior. E em abril de 2026, a Rússia registrou uma perda líquida de território, cedendo cerca de 116 km², sua primeira perda total desde agosto de 2024 e a invasão de Kursk. No geral, entre fevereiro e maio deste ano, as forças russas capturaram apenas 164 km² de território ucraniano. No mesmo período do ano passado, a Rússia tomou 1.151 km². Agora, normalmente a guerra da Rússia costuma seguir um ritmo. A ofensiva enfraquece no fim do inverno e início da primavera, quando o terreno e o clima pioram, antes de retomar força em maio. Os comandantes russos contam com esse ressurgimento na primavera. Em 2026, esse ressurgimento não aconteceu. Durante todo o mês de junho, não houve nenhum sinal de que os avanços russos tenham sido retomados de forma significativa em toda a linha de frente. O motor sazonal que deveria reiniciar a ofensiva engasgou. E o motivo não é a lama, são os drones. Vá à linha de frente hoje e verá o que isso significa na prática. Comandantes russos continuam ordenando que pequenos grupos avancem para sondar as linhas ucranianas, buscando brechas, falhas ou unidades cansadas.
Mas estão mandando esses homens para um campo de batalha saturado de drones. Quadricópteros pairam acima e drones FPV com fibra ótica deslizam entre as árvores. Drones de reconhecimento enviam coordenadas em tempo real. O que antes era um ataque de infantaria calculável, agora, muitas vezes, é uma sentença de morte, executada um grupo de soldados por vez. E aqui está a aritmética brutal para Moscou. A própria tática que antes proporcionava ganhos lentos e constantes, agora, na maioria das vezes, resulta em baixas. E é aqui que entra a mudança mais profunda, aquela que vai além de qualquer mapa ou de qualquer mês isolado. Resumindo, a robotização tornou o número de tropas muito menos relevante e mudou totalmente o rumo da guerra para Kiev. Reflita sobre o significado disso. Por gerações, a matemática da guerra terrestre favoreceu quem tinha mais soldados. A Rússia apostou nisso. Mas se você pode lutar com 10.000 ou 20.000 operadores de drones qualificados, em vez de centenas de milhares de homens sentados em trincheiras, então o número de baixas deixa de ser o fator decisivo. E o principal número que mostra o porquê é justamente a taxa na qual a Rússia vem perdendo tropas. Embora os números totais sejam certamente assustadores, o maior indicativo é a tendência. Segundo autoridades ucranianas, a Rússia perde mais soldados no campo de batalha do que consegue recrutar para substituí-los ao longo de 2026. Os números reais de recrutamento confirmam isso. Dados do orçamento da Rússia indicam que Moscou recrutou 71.216 homens no primeiro trimestre de 2026. No mesmo período do ano anterior, esse número foi de 89.601. Portanto, a Rússia está recrutando visivelmente menos homens do que há um ano, justamente no momento em que a Ucrânia está recuperando mais território. Como a Ucrânia está conseguindo fazer isso? De acordo com o Instituto KSC, a produção de drones FPV pela Ucrânia explodiu de apenas 3.000 a 5.000 unidades por ano em 2022 para cerca de 3 milhões em 2025. E no início de 2026, sua indústria de defesa já tinha capacidade para produzir mais de 8 milhões deles por ano. Por pessoa em idade ativa, a Ucrânia em 2026 produz entre 6 e 9 vezes mais drones do que a Rússia. Antes, a Ucrânia gastava milhões em mísseis Patriot para abater drones baratos. Agora usa drones interceptadores próprios, como o Sting, que custam cerca de $2.000 cada. E no início de 2026, empresas ucranianas estavam produzindo até 1.000 desses interceptadores todos os dias. Um país que seria derrotado pela superioridade produtiva, agora inova mais que o invasor, e com custo muito menor. A campanha que está sufocando a Rússia não se baseia apenas nos ataques que chamam atenção em Moscou. O verdadeiro cavalo de batalha, para os ucranianos, é o alcance médio, cerca de 150 km além da linha de frente. É nessa faixa que a Ucrânia tem concentrado ataques de drones e mísseis, porque nessa profundidade você atinge a logística do exército russo, seus comboios de suprimentos, seu combustível, sua munição. Isso fica mais evidente ao longo do corredor terrestre para a Crimeia. Desde maio, centenas de drones ucranianos de todos os tipos têm voado em direção a esse corredor, que é a rota terrestre crucial que a Rússia usa para reabastecer a península que anexou em 2014 e para sustentar as tropas entrincheiradas na frente sul. A rodovia RR-280 é a via rápida e eficiente que deveria manter tudo isso funcionando. A Ucrânia a transformou em um campo de tiro. As tropas russas agora aguardam mais pelo combustível e munição. As unidades de logística deles foram forçadas a trocar para caminhões menores e menos chamativos, ou a rastejar por estradas rurais esburacadas em vez de usar a rodovia rápida. Porque qualquer coisa que se mova na RR-280 corre o risco de ser atingida por um drone. Artem Belyakov, que é o chefe da 412ª Brigada de Drones Nemesis, descreveu a operação como dolorosa para os militares russos. E, sinceramente, esse é o tipo mais perigoso de pressão. Não é um golpe decisivo, mas um desgaste contínuo sobre tudo o que a Rússia tenta movimentar. Agora, pode-se esperar que a Rússia apenas imite o que a Ucrânia faz. Os russos possuem uma unidade de drones de elite, a Rubicon, que ganhou uma reputação temível em alguns setores. Enquanto a Ucrânia ampliou ataques de drones e mísseis para isolar forças russas e cortar suprimentos, o Rubicon não atingiu escala semelhante. Avaliaram que expandir a unidade indicava que a Rússia ultrapassava suas capacidades. Ao dobrar o número de operadores de drones, a unidade reduziu os requisitos de entrada e encurtou o treinamento dos operadores. A unidade passou a recrutar do mesmo grupo da linha de frente, o que pode reduzir a mão de obra disponível para a Rússia. E ainda assim não oferece o mesmo nível de treinamento de antes.
Antes de falar sobre por que as operações com drones estão estagnáveis, inscreva-se no The Military Show. Publicamos vídeos diários que tratam de geopolítica global, ajudando você a ter uma visão completa da guerra e de todas as circunstâncias ao redor dela. Voltando à indústria de drones da Rússia. O problema fundamental é que todo o complexo industrial militar está falhando. O motivo é que anos de gastos com a guerra causaram um desemprego historicamente baixo. Isso parece bom, até você entender o impacto para uma máquina de guerra. Com quase todos empregados, é difícil atrair profissionais qualificados para áreas avançadas, como a produção de drones. Exceto pelos sistemas não tripulados e armas de longo alcance, áreas de maior investimento da Rússia, a produção permaneceu praticamente estagnada. Uma reportagem da Reuters em fevereiro indicou que o país precisava de mais de 2,3 milhões de trabalhadores. E mesmo nos setores prioritários, onde a produção realmente aumentou, a indústria militar atingiu um platô. Isso apesar de o país direcionar 40% do orçamento do governo para as Forças Armadas, Defesa Nacional e setores relacionados. Números que não eram vistos há décadas. Então, o que o homem no topo acha de tudo isso? Segundo alguns relatos, Putin e seu círculo íntimo foram reduzidos a insistir que a Rússia ainda mantém a vantagem. Segundo dois ex-altos funcionários do Kremlin, Putin agora passa a maior parte do tempo controlando pessoalmente o esforço de guerra e recebe relatórios do comandante Valery Gerasimov, às vezes até 2 vezes por dia. E, segundo esses ex-funcionários, Putin de facto acredita que a guerra é só questão de tempo. Mas existe uma dinâmica perversa aqui. Durante as últimas 2 décadas em que esteve no poder, Putin desmontou a maioria dos mecanismos institucionais de controle sobre seu poder, colocando pessoas leais a ele em cargos vitais nas Forças Armadas, nos serviços de inteligência e no governo. Mas Putin ainda está sob a influência das Forças Armadas, já que foi fundamental para criá-las. Ainda assim, esses serviços de inteligência falharam em relatar dados reais sobre a resposta da Ucrânia à operação militar especial. E apesar disso, Putin acredita neles mesmo assim, e deixa que continuem fazendo isso. Isso porque os serviços sabem que, apesar de todo o poder que têm, não estão fora do alcance do desmantelamento por parte de Putin. Elas divulgam informações falsas e tentam esconder de Putin e do público em geral o que realmente está acontecendo na guerra. Às vezes, essa bolha controlada se rompe publicamente. No início de junho, em um feriado nacional, Putin se reuniu com militares no Kremlin. Esses soldados continuaram pressionando ele com a mesma pergunta. Quando exatamente a Rússia finalmente desenvolveria uma resposta ao Starlink de Elon Musk? A Ucrânia utiliza essa rede de satélites para guiar drones de ataque na linha de frente, e os soldados percebem a diferença. Putin afirmou que a Rússia já criou e opera sua resposta ao Starlink, precisando apenas de tempo para expandi-la. Mas, até o momento, apenas 16 unidades haviam sido lançadas. A estimativa mais otimista de quando o sistema, conhecido como Razvet, cobriria o país é 2030. Isso significa que o sistema não estará totalmente operacional por mais 4 anos, enquanto a guerra prossegue e a Ucrânia usa o Starlink ao máximo. Em vez de focar no Starlink, Putin começou uma longa reclamação sobre como Moscou estava enfrentando o poder coletivo da OTAN. Um discurso que passou por referências históricas a Napoleão e Hitler, antes de chegar a uma vaga garantia de que a Rússia tem coisas que o inimigo não tem e que no final será maior e melhor. Esse é o som de uma liderança que ficou sem respostas reais e está buscando conforto nos velhos mitos. Isso não significa que a Rússia foi derrotada, que a guerra vai acabar ou que a Ucrânia esteja vencendo facilmente. A Rússia ainda tem uma capacidade real e perigosa de causar grandes danos, e devemos ser honestos sobre isso com quem vive sob essas bombas. Enquanto a Ucrânia lidera a guerra dos drones, caças russos bombardeiam posições ucranianas com bombas planadoras em números recordes. Bombas da era soviética, com kits de orientação baratos e asas retráteis, têm bombardeado sem parar trincheiras ucranianas, faixas arborizadas e prédios residenciais. Elas são tão eficazes em parte por causa da escassez contínua de sistemas antiaéreos. Como a Ucrânia não consegue ameaçar de forma confiável as aeronaves russas, esses jatos podem voar mais perto da linha de frente antes de liberar suas bombas, o que permite que eles lancem essas armas pesadas com uma precisão assustadora. Então, a Rússia tem usado até 5.700 bombas planadoras por mês. A Ucrânia reagiu investindo mais em interferência eletrónica, criando um sistema que prejudicou a navegação rudimentar e neutralizou temporariamente as bombas. Porém, elas continuam em ritmo intenso. Com base no recorde de 5.700 bombas em janeiro,
A Rússia pode produzir e lançar cerca de 68.000 a 70.000 bombas planadoras em 2026, acima das aproximadamente 60.000 em 2025. As bombas planadoras seguem sendo um problema sem solução para a Ucrânia. A Rússia também tem direcionado sua fúria contra as cidades ucranianas. Então, Kiev foi atingida por ondas massivas de drones e mísseis em 3 ocasiões distintas no início do verão. A Ucrânia demonstra que sua força aérea enfrenta dificuldades contra mísseis balísticos e hipersónicos por não ter munições antiaéreas sofisticadas para interceptá-los. Esse aumento nos ataques a cidades ucranianas pode ser uma reação aos problemas da Rússia no campo de batalha. Como a Rússia não consegue avançar em terra, pode estar tentando pressionar mais pelo ar. E por isso, a Ucrânia decidiu atacar a Rússia onde dói: o petróleo. O ataque à refinaria em Moscou, que abriu este vídeo, não foi um ato isolado. É a ponta visível de uma campanha que vem silenciosamente destruindo a espinha dorsal energética da Rússia. Segundo uma avaliação do New York Times de abril de 2026, os ataques ucranianos eliminaram cerca de 20% da capacidade de refino da Rússia desde o início de 2024. As plantas, que foram totalmente ou parcialmente desativadas, têm uma capacidade combinada acima de 83 milhões de toneladas por ano, cerca de 1/4 do total da Rússia, respondendo por mais de 30% da produção de gasolina do país e cerca de 1/4 do seu diesel, segundo a Reuters. Em abril, também houve pelo menos 21 ataques ucranianos a refinarias, terminais, navios e estações de oleoduto, o maior total mensal desde dezembro, reduzindo as operações das refinarias russas ao seu nível mais baixo em mais de 16 anos. Os danos levaram a Rússia a reduzir a produção de petróleo em 300.000 a 400.000 barris por dia em relação ao primeiro trimestre, a maior queda mensal em 6 anos. A Ucrânia passou a mirar com mais precisão, focando cada vez mais em gargalos especializados, como os hidrocraqueadores, onde a capacidade fora da operação da Rússia atingiu 250.000 barris por dia, contra 50.000 a 60.000 um ano antes. Em equipamentos que dependem de peças de reposição, cujos prazos de entrega passaram a levar meses por sanções ocidentais. O ponto mais revelador foi em junho, quando o Ministério de Energia da Rússia admitiu pela primeira vez que ataques aéreos inimigos dificultaram o abastecimento, enquanto Putin reconhecia a necessidade de melhores defesas aéreas. Quando o Kremlin começa a admitir os danos em voz alta, você sabe que é real. É por isso que as conversas dentro de Moscou começaram a voltar ao tema da mobilização. Mas isso pode até piorar as coisas. Lembre-se de 2022, depois que a operação militar especial deixou de parecer algo garantido, Putin anunciou uma mobilização parcial, convocando cerca de 300.000 reservistas. Isso fez quase 1 milhão de pessoas deixarem o país, a maioria sem retornar. Em 2026, o mesmo êxodo pode acontecer novamente, só que desta vez não restam tantas pessoas assim. Precisamos retomar a questão da falta de mão de obra, pois uma mobilização em massa só agravaria o problema. Mesmo que Putin aceitasse o risco político e o dano econômico, uma mobilização em massa ainda traria soldados inadequados para a guerra que ele realmente enfrenta. Lembre-se do que essa guerra se tornou. Ela não é mais decidida por centenas de milhares de homens sentados em trincheiras. Ela é decidida por operadores de drones qualificados, engenheiros e técnicos. Exatamente o tipo de pessoas altamente treinadas que uma convocação em pânico e indiscriminada simplesmente não produz. Então vamos juntar tudo isso porque o quadro geral importa. A Ucrânia removeu os 2 pilares da guerra de Putin: a superioridade numérica esmagadora e a profundidade estratégica intocável, derrubando ambos. A vantagem numérica de tropas diminui porque drones tornam soldados menos decisivos e a Rússia perde homens mais rápido do que repõe. A retaguarda da Rússia perdeu segurança, pois drones ucranianos já atingem refinarias em Moscou. O avanço da Rússia caiu para uma fração do ritmo do ano passado. Sua indústria de defesa chegou a um limite que não pode crescer rápido. E sua liderança insiste que está tudo bem, enquanto implora por uma alternativa ao Starlink que não tem. Na guerra, complexidade muitas vezes é confundida com eficácia. As pessoas presumem que armas ou estratégias mais avançadas, complicadas e caras devem ser inerentemente melhores do que alternativas relativamente rudimentares e acessíveis. No entanto, a história já provou que as vitórias mais decisivas podem vir das ideias mais simples. A Ucrânia demonstrou esse conceito repetidas vezes ao longo de sua guerra com a Rússia. Enquanto Moscou gastou bilhões em projetos desesperados e fadados ao fracasso, como mísseis que falham ao disparar e caças sofisticados que nunca decolam,
Kiev fez um uso muito mais eficiente de táticas improvisadas e sistemas bastante básicos. E acabou de lançar, provavelmente, o mais básico de todos. Uma bomba absurdamente simples com ponta de estaca de cerca que deixou as tropas russas em absoluto pânico ao perceberem uma verdade assustadora. Não há mais lugar para se esconder. Não sabemos o nome dessa bomba, mas sabemos que fotos dela começaram a se espalhar como fogo nas redes sociais russas. Essas imagens mostram um novo tipo de bomba de drone ucraniana, com aletas na cauda e uma ponta de metal afiada, parecida com estacas usadas na base de postes de cerca para penetrar o solo. Não é necessário ser especialista militar para entender para que essa bomba foi feita. É um penetrador com uma ponta pontiaguda, projetada para atravessar estruturas e permitir que ele entre em edifícios ou penetre no solo antes de explodir. É um dispositivo incrivelmente simples. A Ucrânia basicamente pegou o tipo padrão de bomba que um veículo aéreo não tripulado, drones, pode lançar, e adicionou uma ponta de metal na extremidade. O custo para produzir algo assim seria incrivelmente baixo, e não seria nada difícil fabricar essas bombas em grandes quantidades. Apesar de ser munição básica, blogueiros militares russos estariam muito preocupados com a ameaça que ela representa, e isso é compreensível. Com a evolução do exército de drones da Ucrânia, as linhas de frente ficaram ainda mais letais para os soldados russos. Eles precisam constantemente vasculhar o céu em busca de qualquer sinal ou som de vante vindo em sua direção, sabendo que suas vidas podem acabar em um instante. Muitos desses soldados têm sorte de sobreviver uma semana nas zonas de morte da linha de frente, e em áreas ainda mais perigosas, a expectativa de vida é medida em minutos, não em dias ou horas. As tropas russas precisaram se adaptar e buscar formas de aumentar suas chances de sobrevivência nessas áreas perigosas. Em locais onde conseguem exercer algum nível de controle territorial, eles conseguiram instalar medidas anti-drones, como redes, gaiolas de arame e coberturas de malha de aço sobre estradas e trilhas. Isso facilita que se movam de um lugar a outro ou usem veículos sem medo de serem facilmente atingidos ou bombardeados por drones ucranianos. Em outras regiões, grupos russos precisam apenas se esconder e torcer pelo melhor. Enquanto avançam para os próximos objetivos, as equipes de assalto aprenderam a se esconder com cobertores ou sob árvores e vegetação, rezando para não serem vistas. Às vezes isso funciona, mas muitas vezes não, porque muitos drones ucranianos têm câmeras térmicas que facilitam encontrar soldados russos mesmo quando pensam estar escondidos. No entanto, se os russos chegam inteiros a cidades ou vilarejos, costumam se abrigar em porões e bancas locais. Houve vários relatos recentes de pequenas equipes russas infiltrando assentamentos ucranianos, escondendo-se no subsolo e aguardando o momento para um ataque surpresa. Vimos russos construindo bunkers com tetos de toras reforçáveis e até 30 centímetros de terra acima para absorver explosões e estilhaços. Tem sido difícil para a Ucrânia lidar com esse tipo de tática. Mesmo que descubram onde os russos estão, talvez precisem usar vários drones e bombas para destruir esses esconderijos subterrâneos. Isso leva tempo, potencialmente dando aos russos a oportunidade de revidar ou fugir. A Ucrânia também pode enviar equipes de assalto para invadir porões e bunkers, mas essa tática envolve riscos. Isso envolve soldados ucranianos tendo que arriscar suas vidas, algo que os comandantes do país tentam evitar sempre que possível. No entanto, a bomba tipo poste de cerca muda o jogo. Graças à sua base com pontas, essa bomba tem o potencial de perfurar facilmente redes e malhas antidrones, além de cortar portas do porão ou tetos de bunkers. Não há nada de novo nesse conceito. Na verdade, bombas penetrantes ou bombas anti-bunker existem há quase um século. Primeiros exemplos surgiram na Segunda Guerra Mundial. A Luftwaffe alemã desenvolveu bombas perfurantes de blindagem com propulsão por foguete para atacar navios e alvos fortificados. Na mesma época, o engenheiro britânico Barnes Wallis, inventor da bomba saltitante, criou dois projetos de bombas perfuradoras de bunkers, a Tall Boy, de 5 toneladas, e a Grand Slam, de 10 toneladas. Essas bombas sísmicas tinham aletas traseiras que as faziam girar em queda, alcançando alta velocidade para atravessar superfícies reforçadas. Na década de 1980, os Estados Unidos reviveram o conceito de bomba perfuradora de bunkers, criando a Blue 109 de 2.000 libras, 900 quilos, que acabou abrindo caminho para o desenvolvimento de bombas significativamente maiores. Massive Ordnance Penetrator, MOOP. Uma bomba monstruosa de 30.000 libras,
14.000 quilos, com a capacidade de penetrar centenas de pés de solo ou dezenas de pés de concreto reforçado antes de explodir. Apesar de variações nos designs e capacidades ao longo dos anos, as bombas perfuradoras mantêm características principais que as diferenciam das munições padrão ou de uso geral. Primeiramente, elas geralmente possuem formatos estreitos e alongados que ajudam a ganhar velocidade no ar, além de pontas pontiagudas ou aerodinâmicas para penetrar no solo ou atravessar materiais fortificados. Elas também costumam ser reforçadas para suportar o momento do impacto sem se despedaçar ou explodir imediatamente. Muitas possuem sistemas de espoleta de ação retardada, garantindo que só detonem após romper as camadas protetoras do alvo. Embora possa parecer incrivelmente básica se comparada à Blu 109 ou à MUP, a bomba de poste de cerca da Ucrânia seguiu esses mesmos princípios básicos de design. Ela tem o mesmo design reforçado e a mesma ponta penetrante. A Forbes dedicou um tempo para investigar mais de perto as imagens disponíveis da bomba. Eles notaram que uma das fotos mostra uma serra manual Tolson de 300 mm que foi usada como referência para entender o tamanho da bomba. Com isso, concluíram que a ponta com espinhos foi retirada ou inspirada nos espinhos de postes de cerca padrão de 100 mm. Há algumas diferenças importantes. Segundo Forbes, espinhos de cercas comerciais são feitos de chapas de metal estampadas e soldados à máquina para ganhar forma. O espinho na bomba, no entanto, parece ter sido soldado à mão. Além disso, o próprio metal parece ser mais grosso do que o que você encontraria em um espinho de cerca padrão. Mesmo que o espinho tenha começado como algo de loja de ferragens, a Ucrânia fez modificações valiosas, tornando-o mais forte e adequado para explodir bunkers e penetrar outros materiais. Segundo os cálculos da Forbes, uma bomba como essa, de cerca de 11 kg, 25 libras, lançada de algumas centenas de pés de altura, pode atravessar ao menos 30 cm de terra e rocha compactáveis, ou cerca de 1,2 metros de solo mais macio. Já há evidências claras de que essa bomba cumpre seu papel. Um vídeo online mostra a bomba em ação. O vídeo mostra a mesma bomba, mas com aletas traseiras de outra cor, sendo lançada de cima em um prédio onde soldados russos podem ter se escondido na época. Vemos a bomba atingir o chão, mas ela não explode imediatamente. Há evidências de que, como outras bombas perfurantes, essa bomba tem espoleta de retardo, permitindo que penetre e atinja o alvo antes de explodir. Segundos após ser lançada, a bomba explode com força suficiente para causar danos significativos à estrutura ao redor. É barato, é simples e muda o jogo. Antes de explicar o motivo, se quiser ver mais conteúdos assim, inscreva-se no The Military Show. Toda semana explicamos tudo desse jeito. A bomba de poste de cerca pode transformar a guerra na linha de frente. Até este momento, os russos conseguiam garantir certas linhas de suprimento e manter algumas áreas sob controle com a ajuda de suas medidas antidrones e fortificações. A Ucrânia conseguia atacar esses locais, mas a eficiência desses ataques sempre foi limitada. Muitos drones e bombas eram desperdiçados ao colidirem com redes, malhas ou tetos de bunkers, em vez de atingirem os alvos mais importantes, como soldados russos, veículos e outros recursos militares. Essa nova bomba resolveu esses problemas sozinha. Agora, não importa quantas redes e cercas antidrones a Rússia levante, uma bomba de poste de cerca pode atravessá-las diretamente. As defesas do Kremlin não protegerão contra essa adição explosiva ao arsenal ucraniano. E isso não é tudo. Antes, a Ucrânia precisava lançar várias bombas no mesmo local apenas para abrir caminho em um bunker. Além de ser um esforço demorado e inútil, isso também dava aos russos tempo para fugir antes que as defesas fossem rompidas. O poste de cerca não emite aviso algum e impede qualquer vantagem inicial dos russos. Com um só golpe, ele elimina equipes inteiras, explodindo tetos de bunkers e fazendo estruturas desabarem sobre os ocupantes antes que percebam o que os atingiu. Até abrigos protegidos terão dificuldade contra um ataque preciso do poste de cerca. E a Ucrânia já tem os drones para entregar essas munições. Por anos, as forças de Kiev vêm usando drones bombardeiros pesados como o Vampiro, além de outros modelos como o Kazan, Heavy Shot e o Nemesis. Embora nomes e especificações variem, todos basicamente transportam bombas ao campo de batalha e atacam o inimigo de cima, dando-lhes pouco tempo para reagir ou se esquivar.
Alguns podem até lançar cargas de 15 kg ou 33 libras em alvos a até 16 km ou 10 milhas de distância. As tropas russas têm um nome geral para todos esses drones: Baba Yaga, a lendária bruxa devoradora de crianças do folclore eslavo. Para muitos soldados, os bombardeiros Baba Yaga estão entre as coisas mais assustadoras que podem encontrar no campo de batalha. Até mesmo o zumbido de um drone Baba Yaga na área é suficiente para arrepiar até o soldado russo mais calejado, porque eles sabem do que esses drones são capazes. No passado, porém, esses soldados podiam encontrar algum conforto ou tranquilidade ao entrar em um bunker ou se proteger sob uma rede anti-drones. Agora, esse conforto acabou, pois o próximo drone Baba Yaga que encontrarem pode não carregar uma bomba de morteiro comum ou mina antitanque. Em vez disso, pode estar a poucos instantes de soltar um poste de cerca diretamente sobre suas cabeças, que vai atravessar facilmente qualquer defesa que estiver no caminho. Isso inclui malha, redes, terra, folhagem e muito mais. Além disso, muitos dos drones bombardeiros da Ucrânia estão equipados com softwares inteligentes de mira de bombas, o que permite que eles atinjam alvos em movimento, como caminhões e outros veículos. Então, mesmo que os russos percebam que os bombardeiros estão vindo em sua direção e tentem fugir, seja a pé ou com a ajuda de qualquer veículo que consigam encontrar, eles ainda não estarão seguros. Isso mostra como drones bombardeiros pesados ganharam importância nesta fase da guerra, sendo chamados de heróis anónimos das linhas de frente. Isso ocorre porque muitas reportagens e manchetes focam nos drones kamikaze FPV e nos quadricópteros pequenos, projetados para voar direto nos tanques e explodir ao impactar. Esses são justamente os tipos de drones em que a Rússia tem focado cada vez mais em sua campanha militar contra a Ucrânia, com fábricas produzindo milhares de drones FPV para a linha de frente, enquanto drones de ataque de longo alcance atacam cidades e vilarejos ucranianos. A Ucrânia também construiu um exército de drones FPV, mas também aproveitou para diversificar e explorar outras opções, como bombardeiros. A vantagem desses drones é que, diferente dos kamikaze descartáveis, podem ser reutilizados. Um único drone pode realizar várias missões, entregando várias dezenas de libras de carga explosiva em locais na linha de frente antes de voltar para a base para reabastecimento. Isso permite que a Ucrânia extraia muito mais valor de cada unidade. Mesmo que os bombardeiros Baba Yaga custem mais para fabricar que os drones FPV, podem gerar retorno maior, pois um Vent pode eliminar vários alvos russos antes de ser abatido. Os drones bombardeiros ucranianos são muito precisos e costumam atacar à noite, quando os russos acham que estão mais seguros. As equipes de assalto frequentemente se movem de casa em casa após o pôr do sol, em silêncio, confiantes de que os pilotos de drones inimigos não serão capazes de vê-los, enquanto se esgueiram entre as sombras. Mas as Baba Yagas conseguem enxergar no escuro e eliminar alvos com facilidade impressionante. Relatos indicam que esses drones bombardeiros destruíram caminhões, tropas, bunkers, postos de comando e sistemas de defesa aérea. Segundo algumas estimativas, esses drones podem causar perdas ainda maiores à máquina de guerra russa do que os Vents FPV convencionais. Não é surpresa, portanto, que a Ucrânia continue investindo pesado neles. Hoje, o país produz e adquire mais bombardeiros pesados do que nunca. Como mostra a bomba de estaca, a Ucrânia está usando esses recursos de forma ainda mais eficaz, anulando defesas russas e criando uma perspectiva mais assustadora para o inimigo nas próximas semanas e meses. As consequências a longo prazo podem ser enormes. Com essa nova arma, pode ficar bem mais difícil para equipes russas capturar e manter território. Já é muito difícil. Por isso, tantos soldados russos morrem e a máquina de guerra do Kremlin está parando, ou até regredindo em várias áreas. No passado, quando tropas russas infiltravam-se em um assentamento, conseguiam montar defesas que permitiam se estabelecer e defender a posição, usando-a como base para avanços futuros. A bomba de estaca torna tudo isso impossível. Mesmo que a Rússia entre em um assentamento e construa bunkers ou trincheiras, a Ucrânia só precisa enviar algumas bombas de estaca para eliminá-los ou forçar os sobreviventes a recuar. Isso pode, por sua vez, abrir novas oportunidades para a Ucrânia retomar seu território. Isso já ocorre, pois soldados russos usam o Telegram para relatar que as novas bombas-drones da Ucrânia atravessam os telhados de seus abrigos e ameaçam locais antes considerados seguros. Vale lembrar que as bombas de poste de cerca também podem ser usadas fora da linha de frente. A Ucrânia poderia decidir, por exemplo, usar seus bombas anti-bunker de baixo custo para atacar estruturas que a Rússia tentou fortificar.
Poderiam ser lançados sobre terminais de petróleo, depósitos de munição, hangares, armazéns e postos de comando. Locais antes resistentes a drones kamikaze podem não suportar impactos mais profundos e letais dessas bombas penetrantes. E já se diz que a Ucrânia começou a produção em massa dessas munições. Pode ser questão de tempo até vermos dezenas ou centenas de bombas anti-bunker eliminando alvos russos com eficiência inédita. Isso é o que a Ucrânia faz de melhor. Não é necessário bilhões de dólares ou as melhores tecnologias militares do mundo. Está provado que é mais do que capaz de superar seu inimigo em desempenho e estratégia usando ideias simples com efeito incrível. A bomba de poste de cerca não é revolucionária. Parece simples diante das munições sofisticadas das grandes potências e certamente é barata de produzir. Mesmo assim, ela já mostra ser muito mais eficaz e impactante que alternativas caras e complexas, provando que, no campo de batalha, ideias simples podem ser as mais inteligentes. As defesas aéreas da Rússia já não parecem tão fortes. A Ucrânia fez tantos buracos nas defesas russas que parecem queijo suíço. Agora a Ucrânia come esse queijo no café da manhã. Pelo menos os drones dela funcionam. Cada falha nas defesas aéreas russas é uma catástrofe para Putin, que vê seu país incapaz de impedir os danos causados pelos drones ucranianos de ataque de médio e longo alcance. A Ucrânia agora é a rainha dos céus. A cada buraco aberto, os problemas de defesa aérea da Rússia só pioram. E só o ano de 2026 já provou o quanto as defesas da Rússia são realmente ruins para impedir as armas mais perigosas da Ucrânia. As próprias armas que eles deveriam deter estão destruindo as defesas aéreas da Rússia. No dia 29 de junho, as Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia, USF, foram ao X divulgar estatísticas chocantes. Desde o início de 2026, só a USF conseguiu atingir 194 elementos dos sistemas integrados de defesa aérea da Rússia. Elementos é um termo vago, mas pode englobar desde sistemas de defesa aérea como S-300 e Pantsir, até radares que fornecem informações essenciais a esses sistemas para alvejar corretamente ameaças em aproximação. Isso representa uma média mensal de pouco mais de 32 defesas aéreas destruídas, indicando que a Ucrânia elimina ao menos uma unidade russa por dia. Isso é péssimo para a Rússia, pois mostra que drones, já devastando as forças de Putin, estão ainda mais eficazes contra sistemas de defesa aérea que deveriam abatê-los. Os números de junho já são ruins e mostram que estamos próximos da média. A USF destruiu 31 alvos de defesa aérea russos em junho, avançando mais na retaguarda russa, o que impacta não só a Rússia, mas também os territórios ocupados por Putin na Ucrânia. E como um prego final no caixão do mito da defesa aérea russa, a USF revelou que o total de sistemas de defesa aérea russos destruídos desde sua formação em 11 de junho de 2025 agora chega a 276. Esse é um número interessante. Se subtrairmos os 194 destruídos durante os primeiros 6 meses de 2026, do total de 276, isso nos dá 82 elementos de defesa aérea destruídos na segunda metade de 2025. Afirmamos que a Ucrânia intensificou ataques às defesas aéreas, e isso comprova. O número de elementos de defesa aérea que a USF eliminou nos primeiros 6 meses de 2026 é quase 2,4 vezes maior do que o número destruído nos últimos 6 meses de 2025. Além disso, esses são só os números da USF. Outras unidades ucranianas também atacam as defesas aéreas russas, então os números altos da USF não mostram todos os problemas de defesa aérea de Putin. Como as coisas poderiam piorar ainda mais para as defesas aéreas em camadas da Rússia, que viraram um queijo suíço? A resposta é simples. A USF destruiu mais do que esses sistemas. Os elementos de defesa aérea cobertos pelos números que compartilhamos até agora representam a principal rede de defesa aérea da Rússia. Falamos dos S-300 e S-400, que deveriam proteger dezenas de quilômetros quadrados de território, e dos radares capazes de detectar ameaças a centenas de quilômetros. Mas a USF vem destruindo mais do que equipamentos que aparecem nas manchetes. Além de tudo isso, a USF relata que 426 sistemas de radar móveis e 3.838 sistemas móveis de guerra eletrônica, ou GE, da Rússia, foram destruídos por drones da USF. Esses tipos de sistemas não são projetados para proteger grandes alvos. Normalmente, eles são usados para coisas como depósitos de combustível, centros logísticos e outros alvos menores que a Rússia tenta esconder atrás das linhas.
Os sistemas de guerra eletrônica são das principais defesas da Rússia, capazes de desviar drones inimigos ao bloquear ou interferir sinais de GPS. Mesmo eles estão caindo diante dos drones ucranianos, e cada sistema destruído abre novas chances de eliminar ativos russos importantes a dezenas de quilômetros da linha de frente. Esse é um pesadelo para a Rússia. Estamos vendo o colapso de uma defesa aérea que deveria ser impenetrável, e a própria Rússia reconhece isso. Todo o país sente os efeitos do fracasso de suas defesas aéreas. 89 diferentes regiões em todo o país e nos territórios ocupados agora estão sendo impactadas pela escassez de combustível, que estão sendo causadas por uma combinação dos ataques incessantes da Ucrânia contra as refinarias russas. Deveriam estar protegidas por defesa aérea, mas ataques a caminhões de combustível não são mais evitados por guerra eletrônica e radares. Recebemos a indicação mais clara da estratégia da Ucrânia com o ataque à refinaria de petróleo de Slaviansk, atingida em 28 de junho e ainda queimando 2 dias depois, quando a EMAS Ucrânia noticiou o fato em 29 de junho. Essa refinaria, a cerca de 300 quilômetros da fronteira da Ucrânia, tem capacidade de 5,2 milhões de toneladas e representa 9% do refino de petróleo no Distrito Federal do Sul da Rússia. A Ucrânia continua atacando essa refinaria. Houve ataques em 27 de abril, 19 de maio e, novamente, em 28 de junho, pela Ucrânia. Isso está começando a se tornar uma tradição mensal para a Ucrânia. O massacre da refinaria de Slaviansk. A Rússia não pode agir, pois o perímetro da refinaria é tão grande que não há como instalar defesas aéreas suficientes contra os enxames de drones ucranianos de várias direções. É um microcosmo do problema que a Rússia agora enfrenta em toda parte. É grande demais para se defender, e a USF enfraquece ainda mais as defesas russas sempre que destrói outro sistema de defesa aérea. A Rússia enfrenta a mesma dura lição que muitos aliados já aprenderam recentemente. Defesas aéreas russas não são boas o suficiente. Volte no tempo para o final de fevereiro e início de março. Você talvez se lembre desse período como a época em que os Estados Unidos lançaram a Operação Fúria Épica contra o Irã. Por anos, o Irã construiu uma rede de defesa aérea baseada principalmente em sistemas russos, versões próprias e defesas adquiridas da China. O que essa grande rede de defesas iranianas alcançou? O resultado foi absolutamente nada diante da enorme chuva de mísseis e bombas que os Estados Unidos e Israel lançaram durante a primeira fase da Operação Fúria Épica. O Army Technology destacou que Estados Unidos e Israel rapidamente alcançaram superioridade aérea sobre o Irã. No início de abril, o Comando Central dos Estados Unidos disse que cerca de 80% da defesa aérea do Irã havia sido destruída, restando apenas lançadores móveis ao país. Sistemas russos S-300 e outras defesas foram inutilizados e destruídos. Observamos algo parecido, mas em escala bem menor, na Venezuela. Quando os Estados Unidos capturaram Nicolás Maduro, fizeram isso apesar das defesas aéreas russas S-300 e Buk M2. Essas defesas, como depois no Irã, falharam em impedir que mísseis americanos cruzassem Caracas e facilitassem a captura de Maduro. O que a Ucrânia faz com as defesas aéreas russas é diferente. Os sistemas russos permanecem, mas as armas que não conseguem deter mudaram. A Ucrânia, e em especial a USF, usam drones, não mísseis. Mesmo assim, há semelhanças. As defesas aéreas russas não conseguem deter as armas que deveriam. À medida que a Ucrânia fabrica mais drones de ataque de longo e médio alcance, ela consegue usar uma estratégia de enxame para sobrecarregar as defesas aéreas russas, permitindo ataques tanto contra essas defesas quanto contra os alvos que elas deveriam proteger. Lembra um pouco a campanha de choque e pavor vista no Irã. O principal problema da Rússia é que suas defesas aéreas não foram projetadas para drones da USF. Essas defesas foram feitas para lidar com mísseis. Elas já têm dificuldades com isso, mas enfrentam ainda mais problemas quando lidam com drones que seus radares têm dificuldade para detectar, rastrear e engajar. Esse não é um problema exclusivo da Rússia. Embora seus sistemas de defesa aérea possam ser inferiores aos sistemas ocidentais modernos, tecnologicamente falando, tanto os sistemas russos quanto os ocidentais foram projetados para combater aeronaves e mísseis, que são maiores, mais rápidos e voam muito mais alto do que os drones que a Ucrânia utiliza. Um drone pode ficar fora da linha de visão do radar terrestre até se aproximar o suficiente para lançar uma carga contra o radar ou seu sistema, antes que um míssil seja disparado. Vamos falar dos mísseis de defesa aérea. São caros, ao contrário dos drones. Mesmo que um sistema russo rastreie um drone, ainda é preciso fazer cálculos.
Vale a pena usar um míssil que custa centenas de milhares ou milhões de dólares para destruir um drone que vale uma fração disso? A resposta seria sim, se a Ucrânia enviasse apenas um drone de vez em quando. Com enxames de dezenas ou centenas, essa conta no campo de batalha não fecha. É caro demais para a Rússia usar sua defesa aérea contra drones ucranianos. Isso pouco importa se esses sistemas estão sendo destruídos onde estão. A Ucrânia deixou as defesas aéreas russas cheias de falhas. Essas defesas colapsaram, e agora a Ucrânia domina os céus em grandes partes dos territórios ocupados, além de ser capaz de atacar alvos na Rússia repetidamente. Mas o que tudo isso significa para a Rússia? Por que a Rússia não consegue resolver os problemas? Responderemos às perguntas após lembrar que você assiste ao programa militar. Tem muito mais de onde isso veio, então se inscreva e ative o sininho de notificações se você está gostando do nosso canal. As defesas russas, cheias de buracos como queijo suíço, são um problema, porque cada sistema de defesa aérea, radar ou dispositivo de guerra eletrônica que a USF destroem cria uma brecha para outros drones explorarem. Parece que os drones da Ucrânia ficam à espera, prontos para atacar assim que a USF elimina o que poderia detê-los. Já vimos isso em Slaviansk, mas lá a instalação era tão grande que as brechas já existiam. Mas a USF tem muitos outros exemplos. Entre 27 e 29 de junho, a USF eliminou uma série de alvos nos territórios ocupados, todos possibilitados por sua campanha contra as defesas aéreas russas. Na Crimeia, a USF destruiu um sistema de defesa aérea Pantsir S-1, junto com um par de radares, um ST-68 e um 48Y6K. 48Y6K, um Podilhad. Há uma boa sinergia aí. A destruição dos sistemas de defesa aérea era necessária para a Ucrânia atacar mais alvos. Também foram atingidos vagões-tanque de combustível na Crimeia nesses 3 dias de destruição. Em Zaporizhia, a 412ª Brigada Nemesis destruiu 2 tanques de combustível russos e uma instalação usada para armazenar lubrificantes. Operadores do 3º Batalhão da 414ª Brigada Pássaros de Magyar eliminaram um outro caminhão-tanque de combustível no mesmo setor. Drones enviados a Briansk, na Rússia, destruíram um trem usado para apoiar tropas russas perto da fronteira com a Ucrânia. Vá a Kherson, onde a 20ª Brigada Separada de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia destruiu um rebocador que fazia parte da grande rede logística da Rússia. A perda de defesas aéreas russas torna isso possível. Vão sendo criadas brechas atrás de brechas. A Ucrânia ataca defesas aéreas que estão diretamente protegendo os alvos que deseja atingir ou que estão cobrindo corredores aéreos pelos quais pretende enviar drones. Com as defesas derrubadas, os caminhos se abrem e a Ucrânia ataca, vez após vez, repetidamente. Todos esses ataques ocorreram ao longo de 3 dias. Em 2026, a Ucrânia ampliou muito seus ataques de médio e longo alcance, resultado do colapso das defesas aéreas da Rússia. No início de junho, o ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, disse que em maio o país dobrou os ataques bem-sucedidos a mais de 50 quilômetros das linhas de frente em relação a abril. Esse aumento faz parte de um crescimento constante desde o início de 2026. Em 22 de junho, o Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, informou que a Ucrânia poderia igualar em junho os 210 ataques de alcance intermediário contra a Rússia registrados em maio. No relatório do ISW, a Ucrânia já tinha feito 145 ataques em junho. Ainda não temos o total final do mês, mas é quase certo que ficará acima de 200. A Rússia também não está indo muito melhor em ataques de longo alcance. A ONM informa que, em junho, a Ucrânia atacou 11 refinarias de petróleo e 8 fábricas militares na Rússia, algumas repetidas vezes. Vimos ainda a Ucrânia atacar instalações em Moscou e arredores, considerada a região mais protegida da Rússia. Agradeça ao queijo suíço por isso. As forças de sistemas não tripulados da Ucrânia abriram os buracos e, com outras forças de drones, empurraram veículos aéreos não tripulados por eles. Claro, a Crimeia é o centro de tudo isso. Por mais impressionantes que sejam os ataques dentro da Rússia e nos outros territórios ocupados, a maior parte do que as forças de drones da Ucrânia estão fazendo agora serve à estratégia mais ampla de isolar a Crimeia e tirar a península ilegalmente anexada do controle de Putin. Muito do que a Ucrânia atinge agora na Crimeia só é possível graças às forças de sistemas não tripulados da Ucrânia e sua campanha contra as defesas aéreas russas. A travessia do Estreito de Kerch e as balsas que a Ucrânia tirou de operação ali talvez não tivessem sido atingidas de outro modo.
A campanha da Ucrânia para destruir caminhões de combustível que entram na Crimeia está funcionando porque a rede de defesa aérea da Rússia está tão cheia de brechas que drones de ataque de médio alcance conseguem voar por grandes partes dos territórios ocupados sem impedimento. Some todos esses fatores ao fato de que essas defesas aéreas não foram projetadas para lidar com drones e você tem uma receita para o desastre imposto aos ocupantes da Crimeia. Sevastopol, na Crimeia, declarou estado de emergência devido a ataques de drones ucranianos e crise de combustível. Tudo isso foi se acumulando ao longo de meses, com as forças de sistemas não tripulados da Ucrânia destruindo as defesas aéreas russas. Mas, de alguma forma, a Rússia tem problemas ainda maiores. Não é só que as forças de sistemas não tripulados da Ucrânia estão destruindo sistemas de defesa aérea às centenas, ou que esses sistemas nem foram projetados para lidar com o que a Ucrânia está enviando para a Rússia. O maior problema da Rússia é não conseguir fechar essas brechas. Buracos feitos pela Ucrânia só permanecem ou são tapados se a Rússia abrir outro buraco em outro lugar. Isso ocorre porque a Rússia não consegue obter mais sistemas de defesa aérea. O Centro de Análise de Políticas Europeias, CEPA, classificou as defesas aéreas da Rússia como precárias em artigo de 3 de junho. O artigo destacou o ataque de drones da Ucrânia em São Petersburgo, que ocorreu justamente naquele dia, observando que pelo menos 50 drones ucranianos conseguiram chegar, sobrevoar e então atacar uma série de alvos, incluindo uma corveta russa e tanques de armazenamento de óleo. A CEPA diz que a Rússia ainda depende da guerra eletrônica, mas a Ucrânia tem drones com IA que superam esses sistemas. A burocracia e a necessidade de mover poucos sistemas de defesa aérea contribuem para as brechas, tanto quanto os drones da Ucrânia. A persistência da Ucrânia e o aumento dos ataques com drones revelaram fraquezas nas defesas russas, e a Rússia está tecnologicamente atrasada para reagir. A Rússia nem consegue construir mais dos seus próprios sistemas de defesa aérea. Pelo menos, não consegue produzir em uma escala nem perto da taxa de destruição de sistemas e radares pela Ucrânia. O comandante do 413º Regimento de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia, codinome Charger, afirma que a Rússia não consegue obter os microchips necessários para seus mísseis e radares. Por ser um recurso escasso, é caro. E mesmo pagando muito ao fabricante, as defesas aéreas não surgirão por falta de microchips. Não existe um dispositivo onde você coloca dinheiro e ele te dá um microchip que controla um míssil antiaéreo, diz Charger. A Rússia deve isso ao efeito das sanções ocidentais. Não é impossível para a Rússia conseguir os chips de que precisa, mas esses chips raramente podem ser comprados diretamente, fazendo com que a Rússia tenha que pagar a mais para terceiros países por chips que demoram mais para chegar, já que precisam ser enviados para vários lugares do mundo para que a Rússia possa driblar as sanções. O problema, combinado com o tamanho impressionante dos enxames de drones da Ucrânia, também significa que a Rússia agora está ficando com poucos mísseis de defesa aérea. Isso de acordo com a CBS News, que informou em 17 de junho que a Rússia já está lidando com uma escassez de interceptadores de mísseis S-300 e que essa escassez pode, em breve, se estender a outros sistemas de defesa aérea. Então, mesmo quando a USF não está destruindo esses sistemas com drones, muitos deles nem sequer estão carregados com mísseis suficientes para deter um enxame. Ao juntar tudo isso ao enorme tamanho da Rússia e à necessidade de proteger territórios ocupados, entende-se por que CEPA chamou sua defesa aérea de precária. Já não havia o suficiente antes, e agora há menos após a USF devastar as defesas russas. E pronto, virou um queijo suíço. A USF seguirá abrindo buracos. Não é hora de complacência. A segunda metade de 2026 trará muito mais do que já vimos na primeira metade do ano. Refinarias, defesas aéreas, logística, concentrações de tropas e muito mais agora estão ao alcance como nunca antes. Enquanto Putin foca em uma campanha mal sucedida na linha de frente, a Ucrânia seguirá desgastando, deixando a retaguarda russa vulnerável. O que fazer quando uma operação militar especial de 3 dias vira uma surra de mais de 4 anos? Ora, finge até conseguir, é claro. Essa tem sido a abordagem recorrente da Rússia na guerra da Ucrânia, sempre desmascarada. E adivinha? Aconteceu de novo. Soldados de elite russos tentaram encenar uma falsa vitória em Zaporíjia. A Ucrânia mostrou a essas elites o que é uma derrota real. A farsa se transformou em funeral. A Rússia achou que tinha tudo sob controle. No final de maio, a Rússia enviou unidades de reconhecimento de suas forças aerotransportadas. O alvo deles era Stepnohorsk, assentamento disputado durante boa parte da guerra. Essas não eram unidades comuns que a Rússia enviou.
Aqui, não se tratava de usar bucha de canhão para ser destruída por drones ucranianos. Desta vez, a Rússia enviou unidades consideradas elite de suas forças armadas. As forças aerotransportadas da Rússia são paraquedistas treinados para operações como esta, com um objetivo simples: invadir Stepnogorsk e assegurar uma vitória de propaganda para Putin quando ele mais precisava. Sabemos que o objetivo era propaganda, pois as unidades russas levavam bandeiras do país. Já vimos a Rússia fazer isso antes. Eles enviam soldados para infiltrar, hasteiam a bandeira, tiram fotos e depois se escondem, criando a falsa narrativa de grande vitória para o Kremlin. Mas em Stepnogorsk, a Ucrânia não caiu nessa. Enquanto as unidades russas avançavam sorrateiramente, a Ucrânia estava de olho. Sem que os fantoches de Putin soubessem, aquelas tropas não estavam marchando para uma vitória de propaganda. Elas estavam caminhando direto para uma armadilha. Quando tudo estava pronto, a Ucrânia acionou a armadilha com maestria. Antes de tudo ser revelado, os tropas de assalto de Stepanorsk, na Rússia, seguiram à risca o manual das operações de forças especiais. Tudo parecia estar indo exatamente como planejado. Os soldados de choque de Putin esperaram até terem a cobertura do anoitecer, o que supostamente os tornaria mais difíceis de serem detectados. Cada soldado estava equipado com camuflagem antitérmica para mascarar suas assinaturas de calor, e eles ainda esperaram por uma noite de chuva, adicionando uma camada extra de cobertura e potencialmente dificultando ainda mais para os drones da Ucrânia detectá-los. Aqueles soldados sabiam exatamente o que estavam fazendo, e estavam fazendo exatamente o que deveriam fazer. Os russos podem ter sorrido por um tempo. Então, a Ucrânia atacou. Operativos da Força Especial Arton do HUR fizeram sua presença ser notada pelos aspirantes a ocupantes russos. Arton atacou imediatamente. As forças especiais ucranianas sabiam que cercaram os soldados de Putin e fizeram uma proposta a eles. Rendam-se agora para sobreviverem à guerra. Render-se quase nunca é opção para soldados russos, principalmente se acham que serão devolvidos ao Kremlin. A Rússia tornou crime a rendição voluntária. Soldados agora podem pegar até 10 anos de prisão se renderem quando a Ucrânia ordenar levantar a bandeira branca. Se esses soldados russos fossem da base, talvez arriscassem o Gulag para sobreviver. Os infiltrados de Stepanorsk eram da elite russa. Desde o início do treinamento, foram ensinados a morrer pelo líder, por isso, recusaram a rendição. Em vez disso, os soldados russos abriram fogo. O que veio depois foi um banho de sangue. A unidade Artyom do HUR não teve misericórdia. Em um segundo golpe às tentativas de propaganda positiva de Putin, a Ucrânia deixou claro o ocorrido em Stepanorsk no fim de maio. Não temos apenas um relatório do próprio HUR para confirmar o que aconteceu naquela noite fatídica. Temos imagens, muitas imagens. Vemos imagens gravadas de dentro de veículos blindados e tanques, enquanto soldados ucranianos avançam. Esses veículos foram atingidos por explosões inimigas, mas seguiram avançando. Artyom afirma que enfrentaram tropas com armamento pesado e equipamentos superiores, mas isso não fez diferença. As tropas ucranianas entraram em Stepanorsk e fizeram uma varredura histórica. Em pequenas unidades, esses soldados revistaram casa por casa em busca de infiltrados russos. Os batedores avançaram buscando sinais de movimento. As unidades de assalto vieram em seguida e destruíram as russas uma a uma. No fim, a Ucrânia venceu e a missão de propaganda de Putin fracassou totalmente. A elite da Rússia veio em busca de glória, mas acabou seguindo 1.400.000 de seus camaradas rumo ao além. Quanto a Artyom, seu comandante diz que as forças russas foram enganadas e acabaram entrando direto no que ele chama de bolsão de fogo, estando totalmente despreparadas para o que as aguardava. A elite do exército russo mostrou-se despreparada para enfrentar a defesa sistemática do HUR. Graças ao empenho e ao profissionalismo dos soldados, bem como à cooperação coordenada com unidades adjacentes do Departamento de Operações Ativas do HUR e com as forças de defesa da Ucrânia, nossas posições seguem intactas, afirmou Viktor Tokarczuk, comandante do Artyom. Putin queria enviar uma mensagem enganosa para a Ucrânia, seu povo e o mundo. A Ucrânia respondeu de forma dura para mostrar a Putin que até seus soldados mais elitizados podem ser pegos de surpresa e eliminados. O que vimos da Ucrânia aqui é o brilhantismo de seus estrategistas militares, enfrentando o que há de melhor entre os melhores que a Rússia tem a oferecer. A Ucrânia saiu por cima. As implicações são enormes. Para armar a armadilha onde caíram os paraquedistas russos, a Ucrânia precisava saber que as elites russas viriam.
Apesar das precauções e dos soldados russos seguirem o procedimento das forças especiais à risca, a Ucrânia os monitorou todo o tempo e fez justiça. Atrair inimigos para emboscadas não é uma tática militar recente. Emboscadas são realizadas há séculos, mas raramente um feito desses foi executado com tanto estilo, tão bem documentado e contra soldados que, teoricamente, são tão bons que deveriam prever situações como essa. A Ucrânia deu um golpe de mestre. Putin deve estar furioso, e com razão, pois havia muitos motivos para a Rússia enviar seu melhor para conquistar Stepanórsk. Sim, era uma questão de propaganda, sobre a qual falaremos. Mas também era algo muito mais importante para a Rússia. Stepanórsk não é um povoado qualquer. Ela tem sido disputada por anos, e em alguns momentos a Rússia teve reivindicação legítima sobre Stepanórsk. No entanto, isso mudou em meados de maio, levando à dolorosa marcha de propaganda na qual Putin ordenou que seus soldados participassem. Vamos voltar para o dia 18 de maio. Naquela data, o Sensor.net informou que as forças de segurança e defesa da Ucrânia retomaram totalmente o controle de Stepanórsk. A unidade Artyom esteve fortemente envolvida novamente. Trabalhando ao lado de unidades adjacentes, Artyom expulsou completamente os ocupantes russos, o que significava que Stepanórsk estava sob total controle das forças militares da Ucrânia, pela primeira vez em meses. A situação no assentamento foi estabilizada, e agravando para o inimigo, imagens da operação mostraram como os infiltrados russos foram destruídos por Artyom e outras unidades da Ucrânia. Essa derrota doeu para Putin. Stepanórsk é um dos assentamentos mais estrategicamente importantes da região de Zaporíjia. Ela está localizada a apenas 30 quilômetros ao sul de Zaporíjia, o que significa que pode servir como uma base de lançamento para ataques a uma região que Putin está desesperado para conquistar. Controlar Stepanórsk daria à Rússia controle parcial da rodovia EE-105, útil para logística e acesso mais rápido a Zaporíjia. A Rússia tenta usar o assentamento para avançar rumo a Zaporíjia, movendo-se pela margem leste do Dnipro em direção a Primorsk. A meta era pôr Zaporíjia ao alcance da artilharia. A Ucrânia destruiu esse objetivo em 18 de maio. Sem a vitória estratégica esperada em 18 de maio, Putin e seus comandantes criaram um plano alternativo. Se não puder vencer, finja. Foi isso que vimos no final de maio. As tropas de elite que a Rússia enviou para Stepanórsk tinham o objetivo de criar uma narrativa falsa de que a Rússia ainda tinha algum controle no assentamento. Eles falharam. E para Putin, esse fracasso tem consequências terríveis. O líder da Rússia é um homem que está clamando por alguma propaganda positiva neste momento, mas ele continua sendo desmascarado pela Ucrânia. Mas antes de nos aprofundarmos em tudo isso, este é um lembrete rápido de que você está assistindo ao programa militar. Se ainda não se inscreveu, aproveite para pausar e clicar no botão antes de seguirmos. Por que Putin estava tão desesperado por propaganda, a ponto de enviar seus melhores soldados a Stepnogorsk para morrerem na remota chance de o Kremlin receber uma foto da bandeira russa hasteada no assentamento? Para responder, precisamos analisar o papel da propaganda na Rússia e a situação difícil de Putin, para quem a mensagem é tudo. Quando controla a narrativa, a realidade não importa. O objetivo dele sempre é esconder a realidade do que está acontecendo na Ucrânia, e até mesmo no mundo mais amplo do próprio povo dele. É assim que ele mantém seu apoio. Raramente é por meio de ações, e muitas vezes é através de mentiras que Putin mantém seu controle sobre o poder na Rússia. Se ele conseguir convencer outras pessoas influentes da narrativa russa sobre a Ucrânia, melhor ainda. Tudo isso favorece Putin, que pode usar nas negociações de paz ou para convencer outros países a pressionar a Ucrânia a ceder territórios que a Rússia reivindica. A propaganda de Putin influencia até os militares enviados à Ucrânia. Em abril, o Atlantic Council divulgou um estudo realizado por uma organização não governamental ucraniana, Lingvalexia, junto com o gabinete do Procurador-Geral da Ucrânia. Eles analisaram dados de pesquisas com mais de 1.000 prisioneiros de guerra russos e constataram que soldados que apoiavam a propaganda de Putin tinham 6 vezes mais chances de acreditar que a guerra iniciada por ele na Ucrânia era legítima. Quem acreditava nas mentiras de Putin tinha o dobro de chance de querer voltar a lutar. Quase metade dos entrevistados adotou o conceito de mundo russo, ideologia imperialista promovida por Putin, que defende a inevitável dominação da Rússia, que muitas vezes só pode ser alcançada por meio do autossacrifício. Esses resultados já revelam muito sobre o que ocorreu em Stepnogorsk. Os soldados que recusaram se render não temiam só punição russa e prisão depois.
A propaganda de Putin provavelmente os doutrinou, como fez com muitos prisioneiros de guerra interrogados pela Ucrânia. Eles acreditam no que seu líder diz e estão dispostos a se sacrificar para tornar a visão dele realidade. Se os soldados de elite russos tivessem vencido em Stepnogorsk e Putin conseguido a foto das bandeiras russas hasteadas, fariam parte do mesmo sistema de propaganda que os trouxe a essa situação. Putin não se importaria se eles morressem, caso entregassem a foto para ele. A mensagem seria criada, mesmo que fosse totalmente falsa. Reunir esse tipo de propaganda, que supostamente demonstra o poder indomável da Rússia para controlar os militares, é ainda mais relevante para Putin pessoalmente neste momento. Por quê? A reputação de Putin como líder forte da Rússia vem sofrendo abalos nos últimos meses. Temos visto indícios disso nas ações de Putin nas últimas semanas. Putin admitiu na TV estatal russa que o país enfrenta problemas após ataques de drones ucranianos incendiarem refinarias de petróleo por todo o país, segundo o Independente. Quanto aos ataques contra a infraestrutura crítica em geral e infraestrutura energética em particular, é claro que esses ataques às nossas instalações de infraestrutura criam problemas, isso é óbvio, disse Putin durante uma entrevista em 28 de junho. Putin reconheceu a escassez de combustível causada pelos ataques da Ucrânia. Semanas antes da entrevista, o líder russo admitiu que o exército não avança tão rápido quanto gostaria na Ucrânia, o que não é comum para Putin. Ele raramente admite falhas da Rússia, mas essas declarações prejudicam a imagem de uma Rússia indomável que Putin tenta criar com sua propaganda. Por que Putin fez essas declarações? Ele teve que fazer isso. É impossível até mesmo para os russos que acreditam na propaganda de Putin ignorar o fato de que a Ucrânia tomou a iniciativa em 2026. Esses russos também não podem ignorar os incêndios e a fumaça no céu causados por ataques de drones da Ucrânia. Putin vê essas admissões como uma tentativa desesperada de mostrar empatia pelas dificuldades que impõe ao povo. É tudo propaganda, de novo, só não é o tipo de propaganda que Putin quer fazer. Apesar disso, é apenas um paliativo. O que Putin busca e tentou em Stepnogorsk é uma vitória clara para mostrar ao povo russo. Ele queria que a bandeira russa fosse hasteada perto de Zaporizhia, para poder dizer: vejam, estamos avançando e as localidades ucranianas estão sendo tomadas. Se as elites russas tivessem êxito em Stepnogorsk, Putin teria se recuperado e voltado a reivindicar vitórias, mesmo que fossem falsas. A Ucrânia pegou essa tentativa de criar uma narrativa falsa e a enfiou goela abaixo do Putin. A unidade R-10 atraiu soldados de elite russos para uma armadilha em Stepnogorsk. As imagens dessa operação são o golpe fatal para Putin. Mesmo que ele tivesse conseguido a foto da bandeira hasteada, as imagens que vieram depois teriam desmentido qualquer alegação que ele tentasse fazer. Agora, um líder cujo poder vem da propaganda está vacilando. A Rússia enfrenta crise interna. O controle de Putin sobre a Crimeia enfraquece com a eficaz campanha ucraniana de isolamento, e ele já não consegue reivindicar vitórias falsas, pois os ucranianos neutralizam seus melhores soldados. Isso é um pesadelo para Putin, mas para a Ucrânia, combater esse tipo de farsa já é rotina. A Ucrânia divulgou rapidamente imagens e detalhes do ocorrido em Stepnogorsk porque sabe que a Rússia costuma mentir sobre vitórias no campo de batalha. Ela tem exemplos recentes disso, o que destaca o desespero de Putin. Em 29 de junho, o militar informou que a Rússia sacrificou mais soldados para obter uma foto da bandeira russa hasteada em Novoselivka, outro vilarejo em Zaporizhia. A 38ª Brigada Separada de Infantaria Motorizada da Guarda da Rússia foi enviada para a missão, mas falhou diante de drones ucranianos e da resposta da infantaria, resultando na captura dos portadores da bandeira. Se você duvida da urgência de Putin por uma vitória de propaganda, uma segunda tentativa de falso hasteamento da bandeira em um mês já mostra tudo. O fim de 2025 também teve várias tentativas russas de fabricar vitórias para criar a propaganda que buscavam em Stepnogorsk. Em dezembro de 2025, a Ukrinform informou que os invasores russos tentaram o mesmo truque em Volchansk, na região de Kharkiv. Soldados da 57ª Brigada Separada de Infantaria Motorizada do 16º Corpo de Exército da Ucrânia impediram o hasteamento da bandeira. Parece que a Rússia não enviou soldados de elite, mas a ideia era infiltrar pessoas, hastear a bandeira russa e fugir. Não funcionou em Volchansk, nem a farsa da Rússia em Kupiansk. Em dezembro, a Rússia também mentiu ao dizer que tomou Kupiansk. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky foi à cidade e tirou fotos para mostrar que a Rússia mentia.
Após um contra-ataque ucraniano, os ocupantes da cidade foram rapidamente expulsos. Vez após vez, a Rússia tem feito alegações falsas sobre conquistas, apenas para a Ucrânia desmascarar essas mentiras. Em Stepnogorsk, a diferença foi que a Ucrânia eliminou os infiltrados antes que fizessem alegações falsas. Isso é eficiência. Pelo visto, o que a Ucrânia fez em Stepnogorsk aconteceu no momento certo. Putin precisa dessa vitória propagandística por mais do que convencer os russos de que sua invasão da Ucrânia não é um desastre total. Putin também precisa de poder de barganha. No dia 23 de junho, Putin disse: a Rússia, no entanto, como já foi repetidamente declarado, está pronta para negociações de paz com a Ucrânia. Está pronta para avançar com base nos acordos firmados em Istambul, parafados na época pela delegação ucraniana. Excluindo o tom combativo, vemos um líder russo falando de paz espontaneamente. É assim que você percebe que Putin está em apuros. Ele voltou a falar em negociações. A bandeira hasteada em Stepnogorsk deveria dar a Putin alguma vantagem para usar nessas conversas de paz, supondo que elas realmente aconteçam. A Ucrânia eliminou essa vantagem e destruiu todas as cartas que Putin tinha para jogar em uma brilhante campanha de 2026, deixando a Rússia claramente na defensiva. Os eventos em Stepnogorsk vão além de eliminar soldados russos de elite e tirar de Putin uma vila estratégica. É mais que isso. Putin busca uma saída para a guerra que iniciou. Por isso fala em paz e reconhece os impactos da campanha ucraniana sobre os russos. Ele está ganhando tempo para conseguir propaganda falsa, que possa usar para aumentar as chances de sair desse período terrível, com a possibilidade de se manter no poder e conseguir o que deseja nas negociações. A Ucrânia tirou tudo isso e deixou bem claro que a Rússia está longe de controlar Stepnogorsk. Putin está ficando sem tempo. Uma rendição à Ucrânia está chegando. Mas não é o que você pensa. Putin não vai retirar as tropas, pois não pode. Está encurralado e só lhe resta avançar cegamente rumo ao fracasso. Nos bastidores da Rússia, uma bandeira branca foi erguida e agitada com crescente ferocidade. A elite russa quer se render à Ucrânia. Putin é o motivo disso. A guerra dele está empobrecendo todos, e Putin já deveria saber que não se deve mexer com os ricos e seu dinheiro, ou eles se voltarão contra você e tentarão fugir da confusão criada. Os magnatas querem sair, e tudo isso é culpa do Putin, segundo matéria de 29 de junho do Moscow Times. Diversos líderes empresariais russos tentam retirar seu dinheiro do país. Sob ataques constantes de drones ucranianos e medidas cada vez mais rígidas de Putin para extrair o máximo de dinheiro e financiar sua guerra, um grande déficit apareceu no Fundo Nacional de Riqueza da Rússia, e Putin tem cobrado das elites para cobrir esse buraco e manter a guerra. Circulam rumores de que o Kremlin pode em breve mexer nas economias privadas da elite para financiar a guerra, e que a Rússia já estaria confiscando depósitos. Como afirmou um empresário de Moscou, o governo pode tentar tomar meu dinheiro de qualquer forma. Todos pensam em sacar o dinheiro e ir embora. Ele está certo. Muitos saques de dinheiro ocorreram recentemente na Rússia. A United 24 Media relata que os russos sacaram coletivamente 13 bilhões de dólares em dinheiro dos bancos russos em 2026, até o dia 8 de junho. Isso marca o maior número de saques em 30 anos, e está longe de ser coincidência. Russos de todas as classes, da elite ao povo, não confiam mais nos bancos por temerem que o Kremlin possa tomar seu dinheiro a qualquer momento. Agora eles estão tirando seu dinheiro, um sinal claro para a Ucrânia de que figuras importantes da Rússia, além de Putin e seu círculo político, estão prontas para se render. Eles percebem o prejuízo financeiro que a Ucrânia está causando e agora votam com suas carteiras. Tudo ocorre em meio a eventos que mostram como a situação da Rússia, sua economia e das pessoas que retiram dinheiro deve piorar ainda mais. Os ataques de drones ucranianos às refinarias russas estão ficando mais intensos. 9 das 10 maiores refinarias de petróleo da Rússia foram atingidas, segundo a United 24 Media, junto com ataques a instalações militares em todo o país. As autoridades têm apenas uma resposta para tudo isso: gastar mais dinheiro com defesas. Essa abordagem fez a Rússia ter um déficit de 78 bilhões de dólares entre janeiro e maio, que precisa ser coberto. As elites sabem que o Kremlin recorrerá a elas para cobrir esse déficit. Eles não estão satisfeitos. Como disse outro empresário de Moscou, não há defesas aéreas suficientes para proteger nossa infraestrutura. Ninguém sabe como aumentar a produção.
Situação terrível que Putin e seu círculo íntimo não pareciam esperar. Eles não se prepararam para uma guerra longa, nem para uma guerra de drones. Está claro onde ele acredita que está a culpa, já que ele aponta que o povo russo está sofrendo agora porque Putin e seus comparsas do Kremlin não tiveram a visão de perceber que a Ucrânia não iria simplesmente se render e que, em vez disso, se transformaria em uma nação capaz de atacar a Rússia quando quisesse. Essa é a situação atual. Agora, as elites dizem que a Rússia deve reagir levantando a bandeira branca. Outros fatos são ainda menos promissores. Lembra quando diziam que a guerra no Irã seria a salvação da Rússia? Os preços do petróleo chegaram a $100 por barril, ou mais, quando o Estreito de Hormuz foi fechado, o que deveria injetar bilhões na economia russa e salvar Putin de seus gastos excessivos. Agora, isso não ocorre mais. Um acordo entre Estados Unidos e Irã fez o preço do petróleo dos Urais cair para cerca de $50 por barril. Então, o que a Rússia aproveitou já foi rapidamente consumido. Sobre os Estados Unidos, eles também enviam sinais que servem como alertas para a elite russa. Trump elogiou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pela defesa da Ucrânia e assinou com outros líderes do G7 uma declaração reconhecendo a soberania ucraniana em junho. Trump aproveitou a reunião do G7 para sugerir que os Estados Unidos poderiam retomar as sanções ao petróleo russo, suspensas durante a crise no Estreito de Hormuz, o que seria um golpe devastador para a indústria petrolífera russa, que já cambaleia após o colapso da expectativa de que os bons tempos continuariam. Putin também indicou que pretende tirar dinheiro da elite e dos empresários russos para cobrir os déficits citados antes. Em abril, a mídia United 24 noticiou que a Rússia está se preparando para introduzir um novo imposto sobre lucros extraordinários, considerando que ela julga serem lucros excessivos. A elite e os oligarcas não vão gostar disso. Já haviam sugerido contribuições voluntárias para o esforço de guerra russo. Putin não acredita que essas contribuições bastem. Agora, ele propõe um novo imposto de até 20% sobre lucros excedentes, baseado nos resultados financeiros das empresas em 2025. A Rússia já fez isso antes, tanto em 2018 a 2019, quanto em 2021 a 2022, entregando bilhões de dólares ao orçamento. Mas agora, Putin está tentando usar o mesmo truque em um momento em que 75% das empresas russas relataram uma queda na receita e no lucro, ou até prejuízos diretos em 2025. Mais da metade das empresas russas já percebe lacunas de fluxo de caixa previstas para 2026, mas mesmo assim, Putin quer mais. Só dá para tirar sangue dessa pedra até certo ponto, e as elites russas já sinalizam querer se render à Ucrânia para proteger seu dinheiro. Essas elites veem que seu líder criou um sistema falido e agora quer o dinheiro delas para consertar os estragos causados por sua visão limitada pela guerra na Ucrânia. É por isso que eles querem sair. Eles percebem o que vai acontecer porque a falta de visão faz parte do jeito russo. Pelo menos é o que diz Tatiana Stanovaya, pesquisadora sênior do Centro Carnegie Rússia-Eurásia. Ela afirma que todos esses problemas decorrem do domínio de Vladimir Putin na governança russa, enfraquecendo a coordenação entre os ramos do governo. Esse é o problema eterno das autoridades russas e um teste sério para a economia e a população da Rússia, diz Stanovaya, acrescentando. Mas a questão é se as autoridades têm um plano de ação ou entendimento sobre como lidar com isso. O Kremlin não tem um plano. É isso que deixa as elites russas tão assustadas, a ponto de enviarem tantos sinais de que estão dispostas a se render à Ucrânia e pressionar Vladimir Putin a desistir de sua guerra sem sentido. Falando sério, será que as elites vão se voltar contra Vladimir Putin? Foi ele quem as criou e ele pode fazer o que quiser com elas, certo? Bem, na verdade não. É muito mais complicado do que isso, e nós vamos explicar o porquê. Antes de começarmos, você está assistindo ao Programa Militar, e nós trazemos a análise por trás das manchetes. Inscreva-se agora para não perder nenhum dos nossos vídeos. É absolutamente verdade que Putin, de forma muito inteligente, assumiu o controle sobre os oligarcas na Rússia quando chegou ao poder. Nos anos 1990, essa geração de homens e mulheres ricos tinha mais poder sobre a Rússia do que os líderes políticos pós-União Soviética. Putin percebeu esse problema ao assumir a presidência da Rússia em 2000 e logo começou a resolvê-lo. E ele começou cedo, como relata a NPR. No verão de 2000, Putin convidou 21 dos homens mais ricos da Rússia para uma reunião no Kremlin. Esses homens não sabiam o que os esperava e devem ter achado que era só mais um líder pedindo dinheiro. Putin, porém, não era o que esperavam. O novo líder russo deu uma opção aos oligarcas.
Se curvassem e seguissem a liderança de Putin, poderiam manter os bilhões, as mansões e todos os símbolos de riqueza, mas se o desafiassem, haveria consequências. Oligarcas que recusaram ou desistiram do acordo frequentemente morreram em circunstâncias misteriosas ou apodreceram em prisões siberianas, acusados de corrupção. Desde aquela reunião fatídica, Putin apenas consolidou seu controle sobre os oligarcas, tornando indispensável seu aval para enriquecer na Rússia. Segundo a Carnegie Endowment, a elite russa atual é menos uma classe política ou econômica, e mais um grupo de gestores que seguem ordens de Putin e escapam do escrutínio de qualquer um que não seja seu líder. A relação parasitária criada por Putin é o principal motivo pelo qual os mais ricos da Rússia não se voltaram contra ele, mesmo com prejuízos financeiros causados pela guerra. Pouco mudou nessas relações. Putin ainda influencia os principais magnatas da Rússia. Os oligarcas russos não estão se afastando de Putin em massa, e não são os únicos membros da elite na Rússia. Empresários que não são multibilionários parecem querer abandonar o barco. Donos de pequenas e médias empresas comandam companhias responsáveis por mais da metade dos empregos na economia russa. Pequenas empresas representam cerca de 20% da economia russa, segundo o Moscow Times. Essas empresas precisam comprar combustível e outros produtos dos oligarcas que controlam interesses estatais e grandes negócios concedidos por Putin. Se essas elites, mesmo que menores, estão retirando seu dinheiro e se rendendo, isso é um grande problema para Putin. É como tirar a base de um castelo de cartas. Tudo desmorona e cada carta acaba no chão. Putin já viu muitas dessas elites de nível médio fugirem. Nos primeiros meses após o início da invasão, o Reino Unido relatou que 15 mil milionários russos estavam tentando sair do país. Novamente, esses não são os oligarcas, mas ainda assim estão nos escalões superiores da sociedade russa. Eles são elites, financeiramente falando, e querem tirar seu dinheiro do país. Agora, enquanto Putin enfia ainda mais a mão nos bolsos não só dos milionários que restaram, mas também daqueles um pouco mais abaixo na hierarquia, que sentem que já deram o suficiente, ele está criando um ambiente perfeito para essas pessoas que querem levantar a bandeira branca. Putin está deixando todos eles mais pobres, tudo por uma guerra que nenhum deles realmente quer. Tudo isso ocorre porque Putin e seus aliados não perceberam o que estavam causando ao iniciar a chamada Operação Militar Especial em fevereiro de 2022. A Ucrânia não deveria chegar à situação atual. Drones de longo alcance não deveriam atingir refinarias semanalmente. A Rússia não seria afetada. O sistema de Putin funcionaria enquanto a guerra ficasse na Ucrânia, mesmo com bilhões gastos e centenas de milhares de russos mortos. As elites ainda receberiam sua parte, mas agora a guerra favorece a Ucrânia. O lento avanço da Rússia em terra, se é que existe, piora com incêndios em instalações de petróleo, interrupções nas viagens, falta de combustível e outros sinais da guerra chegando à Rússia, algo que não deveria sair da Ucrânia. O dinheiro não está apenas sendo gasto na guerra. A estratégia da Ucrânia dificulta que a Rússia ganhe mais dinheiro, prejudicando as elites. Aqueles que foram beneficiados pelo sistema de Putin no passado agora estão sendo prejudicados por ele e não vão aguentar sofrer por muito tempo antes de se voltarem contra seu líder. Já fazem isso ao sacar dinheiro e esconder recursos. Putin, por mais ignorante que seja muitas vezes, consegue perceber como a maré está mudando e está fazendo algo para pelo menos acalmar a elite por mais um tempo, para que possa continuar sua guerra. Ele transfere o custo para pessoas comuns. Lembra quando dissemos que as elites russas estão retirando dinheiro dos bancos por medo de o Kremlin confiscar para financiar a guerra? Eles estavam certos, pois essa proposta veio do Kremlin, e pessoas comuns terão que arcar com o custo. Segundo uma reportagem da Emasses Ucrânia de 29 de junho, discussões sobre confiscar dinheiro de russos ocorreram nos mais altos níveis do governo russo. Enquanto Putin busca formas de reabastecer o Fundo Nacional de Riqueza e resolver o déficit orçamentário da Rússia, Gennady Zyuganov, líder do Partido Comunista, propôs usar mais de 1,6 trilhão de dólares parados em contas bancárias russas no esforço de guerra. Esse dinheiro não é investido em produção, nada, nem na vitória. O problema pode ser resolvido rápido. Se fosse presidente, faria isso por decreto único. Em guerra, ele tem esse direito, pois é o comandante supremo das Forças Armadas, disse Zyuganov. O Kremlin não parece estar indo tão longe, pelo menos ainda não. O Ministério das Finanças da Rússia prepara uma lei para acessar cerca de 40 bilhões de dólares em poupança previdenciária, hoje geridos por fundos privados. Esses fundos vão para um sistema de pensão do Kremlin,
permitindo que Putin invista em empresas que apoiam seu esforço de guerra. As elites entendem o que ocorre, por isso retiram dinheiro dos bancos e pedem rendição. Se Putin acha que pode sair impune ao prejudicar novamente o povo russo com essa medida, provavelmente está enganado. Isso não vai ajudá-lo. Não a longo prazo. Isso só aumentará a revolta dos russos quando a confiança em Putin está no nível mais baixo desde o início da invasão. A aprovação de Putin vem caindo há semanas, a ponto de o Centro de Pesquisa de Opinião Pública apoiado pelo Kremlin ter mudado sua metodologia de pesquisa para incluir entrevistas presenciais em domicílio, além das entrevistas telefônicas que normalmente realiza. É muito mais fácil intimidar alguém a dizer que está satisfeito com Putin quando você está olhando diretamente para a pessoa. Putin tem tentado amenizar o clima negativo na Rússia com mais aparições públicas nas últimas semanas, mas poucas fora de Moscou. O líder russo tenta usar sua imagem para facilitar que aceitem medidas que visam tirar dinheiro de alguns. É uma estratégia ousada, mas após mais de 4 anos de guerra e a crise econômica causada por Putin, resta saber se isso funcionará com uma população cansada do conflito. Mesmo assim, a Ucrânia continuará agindo assim. Ao atingir o dinheiro, a pressão sobre Putin crescerá, forçando-o a tomar decisões tão ruins que elites e população se voltarão contra ele. O sofrimento causado pela Ucrânia aos ricos da Rússia é evidente na Crimeia, onde surgem fotos de turistas chorando por não conseguirem deixar a península isolada. O ex-comandante do Exército dos Estados Unidos na Europa, Ben Rhodes, afirma que o papel da Ucrânia agora é desmentir a ideia de que o povo russo nasce disposto a sofrer pelo país. Até onde vai esse sofrimento enquanto Putin tira seu dinheiro e piora sua vida por uma guerra que só ele parece se importar? Essa é a pergunta que a Ucrânia faz a cada ataque, vitória ou ação que obriga o Kremlin a buscar mais recursos para financiar a guerra de Putin. Quem já sofreu está sendo obrigado a fazer mais, inclusive as elites. Essa estratégia não pode durar para sempre. Uma queda se aproxima para Putin, e seu maior problema é não saber o que a causará. Talvez os oligarcas, controlados por tanto tempo, conspiram nas sombras porque as ações de Putin começam a prejudicá-los. As elites, 1 ou 2 níveis abaixo, podem paralisar a Rússia, tanto mantendo seu dinheiro fora do alcance de Putin e se rendendo ao poderio da Ucrânia, quanto por meio de algum levante de fato. Ou talvez a Ucrânia continue pressionando Putin, a ponto dele continuar saqueando seu próprio povo até que eles não aguentem mais e tenham que se revoltar. Poxa, o isolamento da Crimeia que acabamos de mencionar pode ser suficiente para forçar uma enxurrada de russos a fugir de volta para o continente pela ponte da Crimeia, destruindo o símbolo da dominação russa sobre a Ucrânia que Putin tem usado para sustentar suas mentiras sobre a inevitabilidade da vitória russa. Ver o oposto da vitória acontecendo junto com todos os problemas financeiros pode ser suficiente para despertar o povo russo. O fato é que Putin está irritando muita gente na Rússia. As elites estão agitadas e o povo sendo massacrado financeiramente. Putin está empobrecendo todos e logo verá por que isso é uma péssima ideia. 17 de junho de 2026 foi um dia sombrio para as Forças Armadas russas. Por quê? Esse foi o dia em que saiu a notícia sobre um marco sombrio que havia sido alcançado: 1.400.000. Esse é o número de baixas que a Rússia teve desde que Putin iniciou a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022. E é um número mórbido que mostra o quanto a suposta operação militar especial foi um fracasso catastrófico. Até um psicopata como Putin deve se assustar com esse número. Não porque ele se importe com as perdas. Putin não liga para as tropas que morrem pela causa dele. Não, Putin está em pânico por um motivo simples. Ele sabe que não é sustentável. Ele recorre a opções cada vez mais desesperadas, só para continuar mandando soldados para a Ucrânia. Vamos começar com 1.400.000 baixas. Não tiramos esse número do nada. Ele vem de oficiais da OTAN que dizem que a Rússia sofreu entre 1.300.000 e 1.450.000 baixas desde que Putin começou sua guerra, e que cerca de 500.000 dessas baixas são mortes. São 500.000 russos que nunca mais voltarão para o exército, nunca mais verão suas famílias, nunca viverão para ver o fim de uma luta que seu ditador psicopata só começou para garantir seu legado como um dos grandes conquistadores da história russa. Que desperdício! Os números citados por oficiais da OTAN, reportados pela mídia United 24, estão alinhados com as baixas que a Ucrânia afirma ter causado. A Ucrânia coloca esse número em 1.388.050 até 18 de junho.
Com a Rússia perdendo cerca de 1.000 soldados por dia, e às vezes mais, isso indica que em cerca de 12 dias, a partir de 18 de junho, atingirá a marca de 1.400.000 baixas, segundo cálculos da Ucrânia. O último dia de junho é decisivo para Putin. 30 de junho será o dia em que a Rússia atingirá um marco que marca a invasão da Ucrânia como a campanha militar moderna mais desastrosa já conduzida por uma suposta grande potência. Sabemos que Putin só pensa em seu legado, mas não imaginávamos que ele faria de tudo para marcar seu nome na história. Talvez o mais insano sobre a dimensão dessas perdas não seja o total de 1.400.000 mortos, mas o fato de que Putin não parece que vai parar. Sim, ele está em pânico e desesperado, como mostram as novas medidas que ele está adotando e que vamos apresentar em breve. Mas a OTAN diz que apesar das baixas, não há sinal de qualquer tipo de mudança significativa no ritmo operacional da Rússia ou nos preparativos para sua ofensiva de verão. Putin quer manter o rumo, apesar do fato de que até mesmo ele certamente deveria reconhecer quantos mais vão morrer devido à sua psicopatia. Mas contexto faz diferença. Em 3 de junho, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, destacou o estado crítico da invasão russa à Ucrânia. A Rússia perde cerca de 30.000 soldados por mês. Ela perde mais em um mês do que a União Soviética em 10 anos no Afeganistão. Os números são extraordinários, disse Rutte. Extraordinário é uma forma de dizer. Nós diríamos insano. Rutte seguiu criticando Putin não só pelas grandes perdas em relação à última campanha militar da Rússia, mas também pela forma como envia seus soldados à linha de frente. Você foi jogado em um rodeio, recebendo equipamentos inadequados e mandado para a linha de frente com alto risco de ferimentos ou morte. Se Putin tem alma, essa acusação o abalaria. Assim, ele não pode contestar nada do que Rutte disse. Na verdade, Rutte está sendo até generoso com Putin sobre as perdas mensais que ele supervisiona. Ele tem razão ao afirmar que a Rússia perde mais soldados por mês do que durante toda a guerra do Afeganistão pela União Soviética. Segundo o Arquivo Americano de Radiodifusão Pública, a Rússia teve cerca de 15.000 baixas naquele conflito de 10 anos. Então não é apenas mais, são o dobro de baixas a cada mês do que a Rússia teve em uma década de guerra contra o Afeganistão. Esse total de 1,4 milhão é maior do que o total de baixas que qualquer grande potência sofreu desde a Segunda Guerra Mundial. A Rússia está ampliando um recorde já estabelecido meses atrás. Em 28 de janeiro, a Euronews escreveu sobre um relatório do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, ou CSIS, que revelou como as 1,2 milhão de baixas que a Rússia havia sofrido na época era um recorde para qualquer grande potência em mais de 80 anos. Também comparou com os Estados Unidos. 4.246 mortes na Guerra da Coreia, 47.434 na Guerra do Vietnã. A Rússia superou esses números anos atrás na Ucrânia, em guerras de décadas atrás, sem o moderno equipamento dos Estados Unidos de hoje. Para uma comparação mais recente, veja a Operação Fúria Épica no Irã. Essa guerra custou aos Estados Unidos 394 baixas, das quais 13 foram fatais. Por mais trágico que isso seja, mostra a diferença entre uma máquina de guerra moderna e a estratégia arcaica de desgaste que a Rússia usa na Ucrânia. A Rússia não está travando uma guerra moderna. Tudo o que fez foi criar uma máquina de moer carne que mata seus próprios soldados por ganhos insignificantes na Ucrânia. O psicopata que comanda o Kremlin também confirmou uma previsão feita em janeiro. O mesmo relatório do CSIS, que destacou a verdadeira dimensão das 1,2 milhões de baixas, também afirmou que era provável que o total de baixas de ambos os lados da guerra chegasse a 2 milhões até a primavera. De acordo com o Kyiv Independente, a Ucrânia sofreu entre 500 e 600 mil baixas desde o início da invasão de Putin. Some os 1.400.000 da Rússia com o valor mais alto da Ucrânia, de 600 mil. E o que você tem? 2 milhões, exatamente como o CSIS disse. A previsibilidade de Putin é seu maior inimigo na Ucrânia, mas ele parece incapaz de mudar o rumo da Rússia. Isso é um problema porque nada disso é mais sustentável. Alguns anos atrás, Putin podia se dar ao luxo de sacrificar dezenas de milhares de soldados porque parecia que o poço nunca iria secar. Mas em 2026, a Rússia já está lutando com uma escassez significativa de mão de obra, disse o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, Andriy Hrinatsov, em 15 de maio. As perdas do inimigo estão se aproximando do número de soldados contratados que estão sendo recrutados para repor suas fileiras, e às vezes até superam esse número. A Rússia já realiza operações de combate enfrentando grande escassez de mão de obra.
Segundo nossas estimativas, essa situação só vai se intensificar, afirmou a OTAN um mês antes de a Rússia alcançar seu marco mais recente. As alegações dele de que os recrutadores russos estão tendo dificuldade para encontrar voluntários são confirmadas por reportagem da CNN de 14 de junho, que aponta a queda de 20% no recrutamento de voluntários no primeiro trimestre de 2026 em relação a 2025. E que nem mesmo os incentivos financeiros absurdos que o Kremlin está oferecendo aos possíveis voluntários são suficientes para convencer pessoas que sabem que ir para a Ucrânia é uma sentença de morte. Em um bunker russo, Putin está em pânico, mas não pelos motivos que você imagina. Qualquer outra pessoa olharia para a escala da devastação causada em seu próprio país e perceberia que tudo já foi longe demais. Eles teriam um pouco de compaixão, perceberiam que já passou da hora de retirar os soldados da Ucrânia, mas não Putin. Ele não entra em pânico com a quantidade de mortes ou com o que as pessoas possam fazer em resposta. Putin confia totalmente na estrutura de poder que criou. O que realmente faz um psicopata como Putin entrar em pânico é simples: onde conseguir mais soldados? Putin só se importa com isso enquanto obriga a Rússia a enfrentar uma guerra com 1,4 milhão de baixas e números crescentes. E Putin tem algumas soluções. O problema é que cada uma é mais insana que a outra, e nenhuma é o que ele precisa para vencer a guerra. Só vão dar mais gente para Putin usar como carne de canhão. Nada vai mudar na estratégia que a Rússia usa. Antes de mostrarmos as soluções absurdas de Putin para a crise de efetivo, lembramos que você assiste ao programa militar. Se você está gostando do canal, tem muito mais de onde isso veio, então se inscreva para continuar assistindo nossos vídeos diários. Os métodos incomuns de Putin para aumentar o efetivo russo começaram bem antes de a Rússia alcançar seu recente e deprimente marco. Há vários anos, Putin teve a brilhante ideia de começar a recrutar soldados nas prisões russas. A oferta sempre foi clara: sirva na Ucrânia e sua pena será reduzida. Seja um herói da Rússia e seus crimes serão esquecidos. Putin provavelmente ficou satisfeito quando vários criminosos se alistaram. Afinal, ele não estava recebendo apenas pessoas comuns aqui. Assassinos, desviantes e pessoas acostumadas à brutalidade invadiriam a Ucrânia com um novo esquema, além de quem se embriagava em público, mas principalmente assassinos. Até janeiro de 2025, a Rússia havia recrutado cerca de 180 mil condenados, segundo o Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia. Não importava que esses soldados criminosos fossem mal treinados. Putin sempre priorizou quantidade à qualidade desde o início da guerra, com muitos soldados ingressando nas fileiras russas. Essa estratégia para reforçar o efetivo já era desesperada há anos, mas até o fluxo de prisioneiros começa a diminuir. Em maio de 2026, a população carcerária da Rússia havia caído cerca de 40%. A Rússia enviar condenados para a Ucrânia foi um dos principais motivos para isso, mas essa queda na população carcerária teria preocupado Putin. Uma queda tão grande faria com que ele tivesse dificuldades para recrutar mais soldados dos gulags, o que já está ocorrendo. À medida que os poucos condenados que retornam da Ucrânia contribuem para o aumento dos índices de criminalidade dentro da Rússia, Putin está tendo que encontrar maneiras cada vez mais absurdas de sustentar seu exército. Primeiro ele foi atrás dos prisioneiros, agora Putin vai atrás dos estudantes. No início de junho, o projeto ucraniano Quero Viver, que ajuda soldados russos a se renderem à Ucrânia e escaparem do moedor de carne para o qual Putin os empurra, publicou uma lista mostrando que 1.059 estudantes russos se alistaram no exército de Putin. Não ache que esses estudantes são voluntários por vontade própria. Muitos são pressionados a entrar no exército por recrutadores que frequentam campi universitários tentando convencer jovens russos a se sacrificarem pela ambição de Putin. No 5º ano da invasão da Rússia, agitadores e oficiais de alistamento militar percorrem universidades russas para recrutar jovens que até ontem estavam na escola para a guerra. Como há poucos presos, agora precisam mandar crianças para a linha de frente, diz o relatório. O Kremlin aposta tudo nessa forma de recrutamento. Um relatório de 7 de junho da rede australiana ABC News diz que os altos escalões russos estabeleceram uma cota de 2% de todos os estudantes do sexo masculino para serem recrutados para o exército. Para atrair jovens ao alistamento, a Rússia promete quitar mensalidades e apagar notas ruins dos históricos, dando aos estudantes nova chance se conseguirem deixar a Ucrânia. 1.400.000 companheiros deles, e esse número só aumenta, não conseguiram. A CNN investigou essa estratégia de recrutamento de estudantes e recebeu mensagens diretas de pessoas alvo da Rússia. A pressão é enorme, disse um estudante. Outro destacou: há cartazes sobre as forças de drones por toda a universidade.
Claro, recrutar jovens que acabaram de completar 18 anos para o exército está longe de ser uma tática nova. O desespero é que Putin já consumiu grande parte da geração atual de homens russos e agora mira pessoas que deveriam ser os melhores do país para lutar na guerra da Ucrânia, em vez de seguirem suas carreiras. A geração atual não bastou. Putin sacrificará a próxima também. Mesmo assim, pouco mais de 1.000 estudantes não é um grande resultado para essa estratégia. O desespero aumenta na mente do psicopata russo. Para suprir o desejo de Putin por mais soldados, o recrutamento já ocorre também nos locais de trabalho, além das salas de estudo. Ou será que eles já estavam além das salas de estudo antes das cotas do Kremlin para recrutar estudantes? No final de março, o Moscow Times informou que o governador de Ryazan, Pavel Malkov, havia estabelecido cotas de recrutamento militar que se aplicavam a todas as empresas que operam na região. Empresas com 300 ou mais funcionários deviam indicar 2 candidatos ao exército russo. Se a empresa tivesse mais de 500 funcionários, o número de candidatos subia para 5. Sendo transparente, isso não parece uma política do Kremlin em toda a Rússia. Isso é sintoma da necessidade intensa da Rússia de recrutar soldados. Malkov não estaria fazendo isso se a Rússia não tivesse destruído a vida de 1.400.000 de seus próprios soldados, criando assim uma situação em que o recrutamento voluntário nunca é suficiente para ser atendido. Isso parece ser a única coisa em que Malkov consegue pensar para ter alguma chance. Malkov afirma que as cotas nos locais de trabalho devem ser implementadas até 20 de setembro. Provavelmente, outras regiões russas também vão esvaziar locais de trabalho para recrutar soldados, pois acham as cotas de Putin impossíveis. Vamos voltar às políticas que Putin aprova? Enquanto enfrenta a crise de recrutamento de 2026, o Kremlin intensifica o investimento financeiro no problema. A Rússia sempre usou dinheiro para recrutar voluntários, mas agora os valores estão muito mais altos que antes. Em um relatório de 14 de junho, a Emacias Ucrânia revelou que a Rússia agora está anunciando bônus de assinatura de até $80.000 americanos. Esses não são salários, são pagamentos únicos que a Rússia oferece a qualquer voluntário que se aliste para a guerra. E além disso, o desespero de Putin fica evidente com uma oferta de perdão de dívidas de até $140.000 americanos para voluntários que se encontram em dificuldades financeiras. O Kremlin novamente tenta atrair quem enfrenta dificuldades, oferecendo solução para seus problemas. O problema é que drones ucranianos patrulham essa saída, e 1.400.000 pessoas já não conseguiram completar o trajeto. Esses valores recordes impressionam ainda mais porque há pouco tempo várias regiões da Rússia precisaram cortar bônus de assinatura, devido ao forte impacto nos cofres públicos. Em outubro, a Rádio Europa Livre e Rádio Liberdade informou que regiões como Tartaristão e Samara haviam reduzido seus bônus para o mínimo federal de $5.000. Menos de um ano depois, os bônus são 16 vezes esse valor mínimo. Isso não ocorre porque a Rússia ficou rica repentinamente. Isso ocorre porque Putin quer agravar ainda mais as piores perdas militares modernas, prejudicando economias regionais apenas para atrair mais voluntários. Que tal um pouco mais de desespero? Além de pressionar estudantes universitários, forçar locais de trabalho a indicar candidatos e oferecer dinheiro que a Rússia não tem, Putin também mira fora do próprio território. A África é um alvo, especialmente jovens africanos que a Rússia quer atrair para engrossar o total de 1.400.000. No dia 18 de junho, a Euronews informou que a inteligência militar ucraniana revelou que a Rússia criou uma rede crescente de casas russas na África. Essas casas viraram canais de recrutamento militar, pois o Kremlin usa empregos e educação como pretexto para atrair jovens. As mentiras continuam até que a pessoa infeliz que ouviu esse canto da sereia acaba em uma fábrica de vantes, ou, em muitos casos, nas linhas de frente que já tiraram a vida de tantos russos. O Centro Africano de Estudos Estratégicos aponta que a combinação de desinformação, tráfico de pessoas e interferência estrangeira transformou a África em uma das principais fontes dos 30.000 estrangeiros que lutam nas Forças Armadas da Rússia. A Rússia não consegue convencer essas pessoas a lutar, então mente para que se alistem e depois as envia ao campo de batalha, onde provavelmente perderão a vida. Cada movimento que Putin faz exala o seu desespero. O psicopata sabe que está encurralado. Ele sabe que se humilhou diante do mundo e que 1.400.000 baixas é o pior que qualquer exército moderno sofreu desde a Segunda Guerra Mundial. Mas ele não vai parar, e o desespero que agora guia cada decisão que Putin toma se tornou perigoso. Essa é a opinião de Simon Tisdall, do The Guardian, que faz a pergunta-chave: o que Putin fará se e quando sua bolha do Kremlin estourar?
e de repente ele perceber que uma derrota estratégica e pessoal devastadora está à sua frente? A resposta não é o que um líder comum faria. Um golpe desses no ego afetaria tanto o principal psicopata do Kremlin, diz Tisdall, que ele não recuaria. Putin ampliaria a guerra. Uma guerra antes restrita à Ucrânia pode se ampliar, envolvendo países da OTAN na Europa, o que ativaria o artigo 5 e poderia engolfar todo o continente. O pânico de Putin pode levá-lo à decisão mais estúpida desde a invasão da Ucrânia, o que seria devastador para a Rússia. O maior desastre militar da história moderna acabaria se tornando a pior crise da Rússia desde a Segunda Guerra Mundial. Nada vai melhorar para a Rússia, mesmo que Putin não aprofunde ainda mais sua insanidade e prolongue a guerra. A morte continuará, pois a Ucrânia bate recordes em todos os aspectos. Soldados, artilharia, blindados e logística estão sendo destruídos em números inéditos. Descubra por que esses números são desastrosos para o sonho de Putin de tomar o Donbás até setembro em nosso vídeo. Além disso, se você gostou deste vídeo, o botão de inscrever-se está esperando por você. Clique nele e apoie o programa militar enquanto trazemos análises diárias de tudo relacionado à guerra na Ucrânia. E como sempre, obrigado por assistir.